Olá, investidor. O meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora mais um programa Radar. Hoje uma quinta-feira nublada, fria, aqui em São Paulo, dia 11 de abril de 2019, 17 horas e 8 minutos. Fico feliz e honrado em poder oferecer aqui conteúdo de valor e trazer um pouco do meu conhecimento a vocês, que é a nossa razão de ser. Se você puder compartilhar o vídeo, falar do canal para seus amigos, parentes, pessoas que já investem, que gostam do swing trade, é o nosso modus operandi. Nós estamos com o canal no ar desde setembro de 2017, crescendo de forma orgânica, organizada e gradativa. Deixe também o seu like, isso ajuda muito, né? E também, se possível, participe da área de comentários. Se você quiser ter contato comigo de manhã ou aprender um pouco mais, nós temos um treinamento gratuito que é o Seja Bem-vindo à Bolsa. Pode ser a sua porta de entrada no mercado financeiro. A gente fala ali de todos os conceitos que são essenciais para o investidor estar bem informado, inclusive de imposto de renda. Esse treinamento é totalmente gratuito, de fato, não tem nenhuma cobrança paralela ou alguma coisa do gênero. É um presente da Top Traders para o mercado que já me deu muita coisa. Retribuir é uma forma importante de troca, praticamos assim a gratidão e ajudamos o desenvolvimento da renda variável. Provavelmente o aluno que faz Seja Bem-vindo à Bolsa, ele acaba seguindo o trabalho e futuramente ele participa de imersões, então é um ciclo virtuoso e muito positivo para todos, né? Ele pode ser acessado também aqui no site toptraders.com.br e se você quiser receber o cenário com o informe que eu distribuo todos os dias de manhã, já desde 2014, também gratuito, é só colocar nome e e-mail na home aqui do nosso site, que você receberá já a partir do dia seguinte. Hoje temos um pregão sem direção única mundo afora, o minério subiu, o petróleo caiu, S&P fechando de lado, Dow Jones em leve queda, Nasdaq caiu um pouquinho mais, petróleo houve uma correção mais forte, 1,45, EWZ caiu forte, 1,83. E as criptomoedas, como operam hoje em forte baixa, né? Então eu tinha comentado sobre algumas que estavam acionando stop, outras que eu já teria vendido para realizar lucro. Nós tínhamos os pontos de saída, espero que todos tenham saído ali no ponto certo, preservando assim o seu lucro. E falando um pouco sobre Europa e Ásia, né? Ontem nós tivemos queda de 1,60 na China. O mercado não gostou do que viu no aumento muito forte dos índices de inflação. FTSE fechou em leve queda e DAX na Alemanha, FTSE Londres em leve alta. Então o que esses gráficos nos dizem aqui? No caso da Bolsa de Xangai, chegou num ponto de extrema força, né? Um fechamento de um gap aqui que vinha aberto desde final de março de 2018. A correção provavelmente vai se aproximar da média ou tocar ou algo perto disso. E é isso, né? Uma correção dentro de uma tendência de alta, né? Algo até 3,130, 3,120, até a média, até esse gap. Seria algo na minha visão natural. No caso da Bolsa de Londres, eu enxergo aí uma correção no tempo, né? Uma correção leve, né? Provavelmente aqui em busca do topo anterior. E índice DAX, Bolsa de Frankfurt, onde começou a minha história na renda variável. Nós temos aqui a busca por topo anterior também quase tocado, um processo normal de correção, com 3 mínimas seguidas marcadas na boca do gap aqui, que também está bem pertinho do topo anterior. Ok? Maravilha. Falando de fluxo, né? Os estrangeiros, semana que vem tem vencimento de opções na segunda, índice na quarta.
Isso trava o mercado em alguns momentos, o mercado explode em outros, para cima ou para baixo, ou explode ou derrete, né? E eles estão realmente trabalhando na venda, né? Do índice futuro. Ontem saíram de uma posição vendida de 68678 para 76241. Fato. Entretanto, no mercado à vista, eles foram aumentando o saldo. Até o dia 8 estavam com 987 milhões 567 mil. Não atualizou do dia 9 aqui no InvestMax. Então vamos estudar o link aqui da B3. Aqui sim, a gente vai poder fazer a conta e comparar se houve um incremento ou redução da posição. Certo? Maravilha. Então vamos lá, abrindo a nossa planilha que é disponibilizada pela B3, Bolsa Brasil Balcão. Legal. Vamos fazer a conta para a gente ver qual que é o saldo. Então temos ali 40 bilhões 751 404 menos 4297 284. Está falando um saldo positivo de 454 milhões 120. Isso significa que no dia 9 eles trabalharam na venda. Então se eu fizer ali, ó, menos 987 567, trabalhando vendidos em 533 milhões 447 mil no dia 9. Então os estrangeiros definitivamente não estão fazendo parte da festa. Teve um fluxo muito forte negativo em março. Semana passada também foi negativo a primeira semana de abril e eles não desembarcaram. Isso é um fato inegável quando nós estudamos os números. Então vamos utilizar agora o TradingView para estudos de criptomoeda, petróleo, EWZ e bolsas americanas. Falar de criptomoedas, que são um dos principais destaques do pregão de hoje, né? Estava vendo aqui uma ação da RHI Magnesita, fazendo um estudo para um amigo hoje. Vamos falar de petróleo? Fala de petróleo primeiro. Crude Oil aqui na tela, WTI negociado em Nova York. É uma tendência de alta, teremos correções pelo caminho, muitas vezes mais ou menos agudas, e é isso. Pode vir até 62, que tem um fundo marcado, até a média, um pequeno sinal aqui de topo, e é o que eu vejo. Brent, algo bem parecido, né? Talvez uma pinça, pode corrigir um pouco mais, mas a tendência de alta é muito forte aí no petróleo. Se a gente pega um semanal, o desenho é altista. Aí nós temos aqui o Bitcoin. Mesmo que você não opere, pessoal, o petróleo e as criptomoedas, como são ativos extremamente líquidos, é muito bom para ensinar. Então assista para aprender, porque às vezes o camarada é preguiçoso até para assistir. Aí é dose, né? Aí é complicado, né? A pessoa... Porque, por exemplo, aqui na Top Traders, para a gente oferecer, ó, só de conteúdo gratuito, ó, tem cenário na mira do trader, tem o radar, a gente tem aí os masterclasses que a gente faz. Seja bem-vindo à Bolsa. Aí a gente oferece o 360, um curso gravado com ótima qualidade. Aí quem compra tem desconto na imersão. Aí quem faz a imersão, em alguns momentos a gente dá esse treinamento, a gente faz e-book. E o que a gente tem em receita mesmo é a imersão, né? O restante de tudo a gente prepara e entrega para o mercado. Isso é bom para nós também, nós somos traders. Agora, quando o camarada ele recebe tudo isso, ele tem preguiça de assistir, dá para ele assistir no carro, deitado na cama, assistindo um jogo de futebol, ele coloca abaixo, assiste aqui. Aí é melhor você fazer outra coisa, porque operar na bolsa não vai dar certo. Trader preguiçoso, eu nunca vi nenhum que deu certo. Porque o trader preguiçoso, geralmente, ele é impaciente. Então, ele nem como position ele dá certo, porque ele zera antes. Ele vê subindo e acha que subiu muito. Então, é um conselho que eu te dou. O Bitcoin, eu falava sobre
essa estrela cadente de ontem, né? Então acionou saída de quem estava posicionado na compra, simples assim. Nas criptomoedas, dá para fazer o stop inteligente para preservar lucros até no intraday, porque elas são muito voláteis. Então, por exemplo, qual que era a mínima de ontem? 295, perdeu, cai fora. Né? Provavelmente elas devem corrigir até a média, aí ali pode ir deixando uma sombra, alguma coisa do gênero, pode dar uma entrada. O Litecoin é um movimento manjado até a média de 21. Desde aqui de cima eu falei para vocês que eu teria vendido minha posição, que viria buscar a média, a depender do que a gente vê aqui, pode dar uma nova oportunidade, é possível. Seria uma correção, né, dessa barra elefante até as máximas. Então, o Litecoin, para quem é ousado mesmo, já faria sentido até começar a montar uma posição. E no caso do Ether, lembra que eu falava para vocês, que tinha aqui um topo anterior que provavelmente seria testado? 167, o outro aqui 170, tá 165, bem pertinho da média, movimento normal. Dependendo do que acontecer, vai dar oportunidade na compra novamente. Temos o Dow Jones DJI aqui na tela, 30 maiores empresas do setor industrial. Eu tô querendo entregar. Se eu disser para você quando eu tenho condições de ministrar uma imersão, é em janeiro do ano que vem. Aí você fala, pô, professor, mas sempre teve imersão em dezembro, né? Então, digamos que a gente fizesse em dezembro. Mas tem uma demanda muito grande por uma imersão antes. Nessa imersão antes, se eu conseguir encaixar a data, a minha equipe achar que faz sentido, o que eu não garanto por enquanto, eu quero falar de mercado internacional como palhinha. Sabe aquela palhinha que eu faço de criptomoedas, eu abordo, a gente discute, estuda juntos, que eu falo de fundo imobiliário, explico e tal? Eu tô querendo falar de mercado internacional, então eu tô com uma conta aberta lá fora, tô operando, estou estudando, eu quero trazer essa experiência para o pessoal. Né? A gente já fala do Dow Jones mesmo, fala de criptomoedas, fala do S&P. Né? Quem sabe, a gente fala dentro da carteira, a gente pode fazer uma carteira paralela com 2 ou 3 ativos lá, seria legal. Eu estou estudando, eu queria entregar algo bem completo mesmo, como novidade dessa próxima imersão. Vamos ver. Então aqui tem o Dow Jones, pessoal, correção normal, nós temos no Dow Jones uma estrela da noite. E mesmo para quem não opera lá fora, já vai aprender, né? Professor, como é que você fechou câmbio? Qual que é o melhor caminho para mandar a grana lá para fora? O que eles pedem? É burocrático? Que corretora que é legal? Tem limite? O que você acha do mercado internacional? Como é que se aplica os estudos? Queria fazer uma palhinha disso aí. Eu tive muita dificuldade para retornar com a conta lá fora, mas agora eu sei os atalhos. E eu gosto de entregar isso para os alunos. E tive uma pessoa que me ajudou muito, de repente posso direcionar para os alunos alguns caminhos para quem quer fazer sozinho, enfim. Acho que é bacana aí, vamos ver. Então, um movimento por enquanto normal, o topo anterior 26.109. Hoje chegou a bater 26.062, correção normal. Tocar a média ou fechar esse gap para mim não muda nada, seria uma correção de certa forma até um pouco previsível, mas a gente lembra que a tendência é de alta, né? Falando sobre S&P futuro, nós temos aqui um topo anterior, pode ser testado, mas não parece que o fará, é uma correção no tempo muito forte, aqui no S&P. E temos Nasdaq, que na verdade não é isso que eu quero. Aqui no TradingView é ND. Então, Nasdaq, apesar da queda de hoje muito forte, não vejo uma grande correção. Esse gap aqui, ele está puxando os preços, aberto entre 3 e 4 de outubro, o mercado mira o gap, inibe alguns vendedores e é uma simetria em V sendo cumprida. Ok, então fizemos o mercado internacional, falamos de fluxo, então vamos abordar agora o mercado doméstico. Hoje eu vou começar pelos pedidos do YouTube. SAPR11, que já fez
parte de imersão, de carteira montada em imersão. Tendência de alta primária, secundária e terciária, né, pessoal? Aí você olha o gráfico, você vê aqui uma formação de topo que remetia realmente a algo logo acima dos 70. Se você observa um gráfico semanal, foi uma correção tênue, apesar de parecer intensa se olhar o semanal, e acho que tende a continuar subindo. Se rompe aqui 88, 80 com 88, 81 reais, né, aquele tipo de ação de guarda, eu vejo uma tendência de alta bastante clara no ativo. Agora, professor, é uma ação que está no teu radar, faz teu perfil? Não, eu não gosto de comprar perto do topo. Mas ela vem de uma correção, então acho que ela tende a continuar subindo, sendo bem sincero. Para quem tem o ativo, se eu já o tivesse, eu não venderia, por exemplo. Aí temos CCRO3, mesmo com o mercado xoxo caindo, mostra força, né? Após uma correção bastante aguda, encontrou fundo aqui perto de R$11, tendência de alta de curtíssimo, acho que deve continuar subindo. O que eu vejo como bastante positivo nela, deixa eu apagar essa linha de tendência de alta que não faz muito sentido estar aqui. Eu gosto muito, pessoal, de marcar fundos anteriores nesse tipo de situação aqui, de reação após uma correção mais forte, né? Então, por exemplo, ó, eu tenho um ponto importante aqui que é o 12 em 38, correto? Eu já posso deixar ele até marcado no meu gráfico para eu não esquecer depois. E como o mercado está acima dele, digamos que consolidou acima dele, eu vejo força na ação. Até uma simetria em V com alvo em 13,50, o que eu estou vendo aí. Aí temos a EG3. Mais uma ação muito forte, né? Um gráfico parecido com a SPA-PR11, só que no caso dela, ela não superou uma região de resistência aqui em torno de 44,61, 44,50, 44,66, e nós temos um rompimento falso, né? 3 candles seguidos assim de uma baixa mais forte. Acho que nós poderíamos traçar aqui uma LTA. Então, assim, o que eu faria? Imagina que eu estou de olho na ação. Se ela tocar essa LTA e mostrar algum sinal aqui de força compradora, uma sombra inferior, você pode olhar o ativo até no intraday e pode ficar interessante. E é assim que eu vejo a EG3. Aí temos Grendene, o setor calçadista me agrada. Me agrada, tem a Vulc, tem a Alpa, tem a Arezzo, né? Teria que só observar o gráfico de cada uma. Nós temos uma correção bastante definida aqui, né, formando topos e fundos ascendentes, ó, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. E o que eu percebo aqui é uma região onde houve uma acumulação de preços no mês de dezembro, ela foi tocada e respeitada. Então, daria para a gente marcar o fundo anterior 8,10, acima dele a ação ganha força, né? E talvez, se o mercado ajudar, digamos assim, o índice subir, tiver um fluxo positivo, pode marcar um fundo por aí. MRFG3. Frigoríficos, né? Eles são setores sempre muito voláteis, né? No caso da Marfrig, eu marcaria esse topo aqui, que é o 6,77. Eu acho que faz sentido deixá-lo marcado, ele foi um ponto muito importante. Essa LTB eu acho que não faz sentido mais deixar aqui no estudo. E assim como ocorreu no mês de fevereiro, nos arredores desse topo, né, aqui derrubou o mercado e aqui houve por enquanto um rompimento falso. Para não tomar um violino, eu acho que o investidor poderia marcar o 6,70, né? E, por exemplo, o 6,70 é um ponto importante. Qual que é a mínima de hoje? Que é o 6,67. Se fechar algum dia acima do 6,70 ou do 6,67, poderia colocar aqui o 6,65. Se eu tivesse comprado esse topari, daria para entrar até numa venda para zerar aqui no gap. É assim que eu vejo, né? E aí, por exemplo, se fechar o gap e tocar a média, poderia
Isso é um ponto interessante para comprar descontado. Dessa forma que eu vejo a Marfrig. Ok? Então falemos a seguir de ativos fixos, começando pela Petrobras. Petro 4 aqui na tela. Novamente nós temos Petrobras nesse topo anterior 27,85 e também na LTA. É um ponto que teoricamente ela formaria fundo, né? Caso ela feche acima desse patamar, perca a mínima de hoje e também essa LTA, ela teria aqui o algo novo que a gente não vê há algum tempo já, né? Então seria um sinal talvez até de stop ou para quem está comprado e quer preservar lucro, alguma coisa do gênero. Só que assim, tem muito enrosco nessa região em volta de 27,50, né? Esses pontos aqui, esse fundo aqui do dia 4, né? E teria que esperar, na minha visão, fechamento, porque o ativo tem trabalhado de forma muito volátil. No caso da Vale, quem estava comprado acho que estopou ontem. Seria uma nova oportunidade aqui, ainda acho um sinal tímido, né? Mas qualquer exagero na Vale, alguma coisa do gênero, eu acho que vai ser oportunidade, porque minério de ferro em alta, né, apesar dos pesares ligados à empresa, e eu acho que como ferramenta auxiliar, eu acho possível que nós tracemos aqui alguma coisa assim, ó. Faz sentido? Pode ajudar, ó. Essa LTA. De repente o mercado volta a operar dentro dela, alguma coisa do tipo. Agora, enquanto abaixo dela, eu acho que a venda poderá pressionar. A seguir, falemos de Banco do Brasil. O Banco do Brasil não mostra força, né? O setor bancário como um todo está de lado há praticamente 2 semanas. A região de 48 é suporte, a região de R$50 é resistência, e para o lado que rompeu, acho que pode esticar, ter um movimento mais direcional. No caso de Bradesco, está acompanhando meio que o desenho do índice, né? Respeitou a região de 34,85, né, que foi fundo aqui, foi fundo depois no dia 13/4. A perda desse patamar poderia sim trazer a 33,50, mas hoje nós temos uma soma inferior. Se repetir o que fez dia 4, nós teríamos um processo de alta até 36,50, 37 de novo. É isso que o gráfico nos mostra, né? Já a Itube, ela traz algo que não é confortável para quem tem uma visão de compra em relação ao ativo, em relação até ao próprio mercado. Só que também não é definitiva. Nós temos aqui um triângulo que foi rompido para baixo, só que respeitou um suporte, ó. Então os gráficos têm pontos muito complexos de estudo, ó. Aqui o ponto é 33,17 e ela foi a 33,11 e está fechando a 33,30. Então, se amanhã, por exemplo, ó, você pega esse fundo anterior, que é o 33,61, ela volta a trabalhar acima desse fundo, ela já vem na parte alta aqui de novo, né? Então isso torna a leitura complexa. Mas tem um sinal de compra mais claro? Não tem. Mas tem uma venda segura? Também não. É por isso que eu falo que o mercado está complexo. Mas aquela minha velha teoria, quando o mercado apresenta uma fase complexa, quando nós temos algo novo, que pode ser alguma coisa na Previdência, pode ser alguma coisa no exterior, pode ser algo relacionado ao vencimento de opções na segunda e ou do índice na quarta, aí geralmente o mercado dá, digamos assim, uma sopa, uma grande oportunidade para pontuar, para entrar em ativos com sinais mais claros, e é dessa forma que eu enxergo. Ok? Falando de destaques do dia, deixa eu ver o que eu vou falar aqui. Eu vi algumas coisas aqui, deixa eu dar uma olhada aqui nos volumes, como é que os ativos trabalharam hoje. Ó, BTOW que eu falei ontem, eu vou voltar a falar hoje, eu acho que faz sentido. E eu vou falar de Braskem também, que foram as antagonistas hoje. Bom, então, BR, KM5 e BTOW3, eu vou deixar anotado aqui. Por exemplo, a BTOW, ontem eu trouxe como destaque. BTOW3. Aí o que eu falava para vocês aqui, pessoal?
A ação caiu porque ela deu um sinal muito claro, denominado Três Montanhas, ou topo triplo. Legal. Só que percebam o seguinte, ó, ele está numa região de suporte. Né? Suporte aqui no 37,71, tem suporte no 35,22, aqui no 36,29, e ela veio nessa região. O que eu falei para vocês? Ó, marca esse fundo. Né? Então vem aqui e marca esse fundo. Esse fundo aqui é o 38,38. Alguns softwares, alguns programas, você pode colocar até um alarme se ela romper esse, né, para te avisar por e-mail, para te avisar por som aqui na tela. Tem software que permite. Então, a partir do momento que a ação traz algo novo longe da média de 21, ou seja, ela opera com volume acima da média, ela deixa, não é exatamente um martelo, mas tem uma leitura parecida e engolfa o candle anterior. Se eu aplicar bandas de Bollinger, eu gosto de deixar a banda cinza para não confundir aqui com as médias. Eu acho que fica mais discreto, menos poluído. Então, quer dizer, tocou a banda de Bollinger inferior, se viesse fora seria um sinal mais forte, mas é um sinal para quem gosta de comprar de forma ousada para agredir? É um sinal de compra para investidores que operam por assimetria, que gostam de pegar ativo descontado, que gostam de comprar fundo e que têm consciência que estão comprando algo em tendência de baixa e que compram descontado ciente dos riscos. Então é isso que eu acho. Né? E aí nós temos um gap aqui, coisa e tal. Legal. Então falamos aí. Então o que falta? Vamos falar do dólar. O dólar, ele fez o que ele tinha que fazer, né? Ele veio nesse ponto que a gente traçou. Eu vou até apagar aqui, eu fiz brincando para ver se a gente acertava o dia que ele batia na LTA e nós acertamos. E agora, o que eu vejo aqui no dólar é algo meio complicado, porque ele está acima do 3.841, né? Então, por exemplo, você estava vendido no dólar, eu zeraria a minha venda. Ele está rompendo a máxima de ontem, que é o 3.853, e definitivamente não é um sinal para ficar vendido aqui, só que o volume é baixo. O que eu faria? Se eu tivesse vendido, eu encerraria, isso que eu faria. Quem entra na compra ciente que está pegando algo que fez movimento de baixa forte, acho que faz sentido. Depende, já coloca um stop no lucro, é uma hipótese. E aí falemos do BOVA11. Eu vou tirar essas retrações Fibonacci. Se o mercado pesar, vem na LTA e na região dos 90. Essa sombra inferior, né, e o não fechamento abaixo de 90,72 mostra alguma força. Né, fechou um pouquinho longe da mínima, mas assim, a venda está presente. Apesar da memória recente ser compradora, né? Se nós observarmos aqui um gráfico semanal, a gente vê uma inclinação de alta bem clara, só que a gente vê algo lateral, né, entre 90 e 95 já há algum tempo, praticamente desde o começo do ano. E é isso quando a gente parte para o Ibov. No Ibov, essa LTA foi praticamente tocada de novo. Deixa eu deixar essas marcações pontilhadas. Quanto menos poluição você tem num gráfico, mais atenção você foca naquilo que é essencial. Assim penso eu. Então, por exemplo, nós temos um novo toque dessa linha? Temos. Né? A região de 94, 125 foi preservada. Ela foi praticamente tocada, depende se a gente ajustar milimetricamente a CLTA, de repente até tocou. E é um movimento lateral, parece um oco, só que aí não vai, deixa os vendidos meio perdidos, os comprados. Então, é o que eu vejo aqui, pessoal. Se esse fundo tivesse sido penetrado, seria ruim para compra, não foi. O Maia disse que tem algumas declarações positivas, que a Previdência poderia ser votada
ainda no primeiro semestre, falou mais algumas coisas, mas o mercado não reagiu muito também, então... Mas tem uma sombra inferior maior aqui, né? Digamos assim que respeitou suporte, né? No 94,235, chegou a bater 94,175, então foi respeitado sim. E novamente a CLTA detonando o preço, como eu tinha comentado. Então no diário que eu vejo é isso, um volume de certa forma estável aí e tal. E faltou o intraday do índice, né? O intraday do índice eu comentava com vocês, né? Que a perda desse patamar poderia jogar o mercado no suporte a 94,465. O movimento foi muito rápido, né? É difícil pegar esses movimentos, mas tinha essa leitura e respeitou esse suporte, né? Seria interessante ficar acima dos 94 para não entrar no abismo aqui. O primeiro passo para isso seria romper a média de 21 no 30, que jogaria o mercado em 95,575 de novo. É dessa forma que eu vejo. E se a gente partir para um gráfico aqui de 15 minutos, nós temos um pivô. Né? Inegavelmente nós temos um pivô, né? Esse pivô de alta pequeno, porém importante, foi rompido a 94,720. E é isso, e já está acima da média aqui de 21, então isso nos dá a impressão que vai buscar 95,575 amanhã, talvez já no período da manhã. Essa leitura que eu fico aí dos fatos. E nos 60 minutos, eu não sei se ajudaria, mas a gente poderia traçar alguma coisa mais ou menos dessa forma. Inegavelmente, nós temos uma linha de tendência de baixa que tem guiado os preços. E se o mercado demonstrar alguma força amanhã logo na abertura, na minha opinião, bastaria ele se manter acima do 94,720. Eu acho bem factível que ele venha buscar o 95,575, cujo rompimento poderia jogar, sim, talvez na mesma sessão, na segunda, ele aqui na LTB. Né? E esse ponto ser uma espécie de divisor de água, separando aqui o joio do trigo, acho possível. Se a gente for olhar na semana, hoje é dia 11, né? Semana passada, o último fechamento foi dia 5. Se a gente observar aqui, no fechamento do dia 5 foi 97,400. Então, quer dizer, está caindo muito, digamos assim, essa semana para os padrões atuais. Então, poderia ter alguma reação, um repique amanhã. Acho é bem possível. Já posicionamento para o mercado de opções que vence na segunda, até para o índice na quarta. Então, veremos. Ok? Então é isso aí, pessoal. Saúde e paz a todos. Não se esqueça do like, fortalece a nossa missão. Bons estudos, seguimos juntos aí na luta do dia a dia e vamos em frente. Contem comigo naquilo que estiver ao meu alcance para ajudar, participe da área de comentários. E é isso aí. Forte abraço a todos, bons estudos. Até amanhã, se Deus quiser, no radar. Valeu!